Ei, meu nome é Daniel. Tenho 26 anos. Há 3 meses eu estava morando de favor no quarto de hóspedes do meu melhor amigo, tentando colocar a vida em ordem. Aí, uma manhã, estou no chuveiro, vapor por toda parte, água escorrendo pelas minhas costas. E a mãe dele entra. Ela apenas parou ali, em seu roupão de algodão branco, me olhando através do vidro jateado, e fez a pergunta que arruinaria tudo. Você gosta de mulheres mais velhas? Ainda me lembro como a voz dela soava calma, como se estivesse perguntando se eu queria um cafezinho. Se você estiver assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Ainda me lembro da pergunta exata, palavra por palavra, do jeito que a voz dela soava naquele banheiro cheio de vapor, casual e perigosa ao mesmo tempo. Você gosta de mulheres mais velhas? Foi isso que Laura me perguntou, parada ali, em seu roupão de algodão branco, enquanto eu estava nu no chuveiro dela. Vapor por toda parte, água escorrendo pelas minhas costas. E eu, apenas a encarando através do vidro jateado como um idiota. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar de onde tudo realmente começou. Era a primeira semana de junho quando estacionei na garagem do Josh, meu melhor amigo desde o ensino médio. Os pais dele tinham aquela casa em Maple Heights, sabe, o tipo de casa. Aqueles casarões brancos, imponentes, com aquele gramado impecável, luzes com sensor de movimento, caixas de correio de latão que custavam mais do que o meu aluguel. Eu tinha 26 anos e estava sem grana, vivendo de salário em salário num emprego sem futuro, num depósito. O pai do Josh, Mark, tinha se oferecido para me ajudar a conseguir uma entrevista na empresa de suprimentos odontológicos dele. Coisa de escritório. O tipo de emprego que vinha com benefícios e um futuro. Tudo o que eu tinha que fazer era morar de favor no quarto de hóspedes deles por alguns meses enquanto eu colocava minha vida em ordem. Parecia simples o suficiente. A porta da frente se abriu antes mesmo de eu bater. Josh saiu sorrindo, com o mesmo cabelo bagunçado que tinha desde que éramos crianças. Atrás dele, foi quando a vi pela primeira vez. Laura, 45 anos. Cabelos castanho avermelhados presos num daqueles rabos de cavalo despretensiosos que, de alguma forma, pareciam elegantes. Calça jeans que caía perfeitamente. Camisa social branca com as mangas arregaçadas. Ela secava as mãos num pano de prato e sorria para mim como se eu fosse da família. Daniel, ela disse, e a voz dela era calorosa, mas controlada. Profissional quase. Bem-vindo ao lar. Lar. Não bem-vindo à nossa casa. Apenas bem-vindo ao lar. Eu deveria ter prestado atenção nisso. Mark apareceu atrás dela, com um aperto de mão firme, falando sobre meu currículo e a entrevista que ele havia agendado. Era o tipo de cara que usava camisa polo nos fins de semana e checava o celular durante as conversas. Bem-sucedido, distraído, do tipo que resolvia problemas com dinheiro em vez de tempo. O quarto de hóspedes é lá em cima, Josh disse, pegando minha mochila. A gente divide o banheiro, tá? Espero que não se importe. Eu os segui para dentro. A casa cheirava limpa, não a produtos químicos, apenas limpa. Flores frescas. Algo cítrico que eu não conseguia identificar. Tudo era branco e creme. Perfeito. Perfeito demais. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor. Pequeno, mas agradável. Janela com vista para o quintal. O banheiro era logo ao lado. Josh me mostrou as toalhas. Grossas, de algodão branco com qualidade de hotel, que provavelmente custavam mais do que a minha compra do mês. A maçaneta emperra um pouco, ele disse, sacudindo a maçaneta do banheiro. Você tem que girar com força para trancar. A mãe vive dizendo que vai pedir pro pai arrumar, mas. Ele deu de ombros. Aquela maçaneta quebrada. Se eu soubesse aonde aquilo me levaria, talvez eu mesmo a tivesse consertado naquela primeira noite. Mas eu não sabia. Como poderia? O jantar foi constrangedor,
como sempre acontece nessas situações. Mark perguntando sobre meus planos de carreira. Laura servindo um frango perfeitamente preparado que eu estava nervoso demais para provar. Josh tentando preencher o silêncio com histórias sobre nossos velhos amigos. Eu me sentei ali, me sentindo um intruso à mesa de jantar deles, com a louça fina e guardanapos de tecido. Você está nos fazendo um favor, Laura disse quando tentei agradecê-los novamente. Essa casa é muito silenciosa só com a gente. Só com a gente. Como se Josh ainda morasse lá. Mas ele não morava. Ele tinha um apartamento no centro. Estava apenas de visita no fim de semana para me ajudar a me instalar. Depois do jantar, Laura começou a recolher os pratos. Saltei para ajudar, mas Mark me dispensou com um gesto. Privilégios de hóspede, ele disse. A Laura já tem um sistema de qualquer jeito. Observei-a se mover pela cozinha. Eficiente. Graciosa. Empilhando pratos na máquina de lavar louça como se tivesse feito isso 10.000 vezes antes. Ela me pegou olhando e sorriu. Mas era diferente do sorriso de bem-vindo ao lar. Menor, mais contido. Naquela noite, deitei na cama de hóspedes, ouvindo a casa se acomodar ao meu redor. Passos no piso de madeira, o barulho distante da geladeira lá embaixo, um relógio tic-tac em algum lugar, e através das paredes finas, vozes abafadas do quarto de Mark e Laura. Eu não conseguia distinguir palavras, apenas o tom. A voz dele, curta e prática. A dela, mais baixa, mais paciente do que ela provavelmente se sentia. Depois, o silêncio. Adormeci me perguntando como era dividir uma cama com alguém por 20 anos e ainda não ter nada a dizer um ao outro. Na manhã seguinte, tudo mudou. Acordei por volta das 7. A casa estava silenciosa. Mark já tinha saído para o trabalho. Josh tinha voltado para a cidade. Apenas eu e Laura em todo aquele espaço branco. Peguei minha toalha e fui para o banheiro. Liguei o chuveiro na temperatura mais quente que eu conseguia aguentar. A pressão da água era incrível. Nada a ver com meu antigo apartamento, onde eu tinha sorte de ter um chuveirinho morno. Eu estava há uns 5 minutos quando ouvi a maçaneta girar. Então, a porta se abriu. Eu congelei. Água escorrendo pelo meu rosto, vapor por toda parte, e lá estava ela, Laura, parada na soleira da porta, naquele roupão de algodão branco, cabelo solto pelos ombros. Ela deveria ter ofegado, deveria ter batido a porta e pedido desculpas. Deveria ter feito o que qualquer pessoa normal faria ao entrar acidentalmente no banheiro e encontrar o amigo do filho nu no chuveiro. Em vez disso, ela ficou parada por 3 segundos que pareceram 3 horas, olhando para mim através do vidro jateado. Então, ela fez a pergunta que me assombraria pelos próximos 2 meses. Você gosta de mulheres mais velhas? A voz dela era calma, quase curiosa, como se estivesse perguntando se eu queria um cafezinho. Abri a boca, mas nada saiu. O chuveiro continuava ligado. O vapor continuava subindo entre nós. E Laura apenas ficou ali, esperando uma resposta para a pergunta mais perigosa que já me fizeram. Eu consegui balbuciar, finalmente. Deixa pra lá, ela disse e deu um passo para trás. Pensei que o Josh estivesse aqui. A porta se fechou com um clique. Fiquei sob aquela água quente por mais 10 minutos, mas não consegui lavar o que tinha acabado de acontecer. O jeito que ela me olhou, o jeito que ela esperou pela minha resposta, o jeito que ela disse deixa pra lá, como se já soubesse o que eu teria dito. Quando finalmente desci, ela estava na cozinha, vestida com roupas de ginástica, cabelo preso novamente, tomando café como se nada tivesse acontecido. Bom banho? Ela perguntou sem me olhar. Sim, obrigado. O Josh mandou mensagem. Ele deixou algumas roupas de trabalho velhas dele no armário de hóspedes. Achou que você poderia querer para sua entrevista. A voz profissional de novo, polida, distante, mas quando ela me entregou uma xícara de café,
Os dedos dela roçaram os meus por um segundo a mais do que o necessário. Passei aquele dia inteiro pensando naquilo, na pergunta, no jeito que ela ficou parada, no jeito que o roupão dela se abriu ligeiramente no pescoço quando ela se apoiou no batente da porta. Eu me disse que foi um acidente, um mal-entendido. Talvez ela realmente tivesse pensado que o Josh estava lá, mas naquela noite, deitado na cama, ouvia passando pela minha porta a caminho do banheiro, passos lentos, deliberados, e quando ouvi o chuveiro começar a ligar, me peguei ouvindo o som daquela maçaneta teimosa. Nunca veio, mas eu continuei ouvindo de qualquer jeito. Os dias seguintes caíram numa rotina. Mark saía cedo para o trabalho. Laura fazia, seja lá o que as esposas ricas de condomínio fazem durante o dia: reuniões beneficentes, academia, compras no empório chique onde já conhecem o nome dela. Comecei a procurar emprego a sério, atualizei meu currículo, fiz ligações. A entrevista na empresa que Mark havia agendado ainda estava há uma semana, mas eu queria estar pronto. Laura ajudava sem que eu pedisse. Ela deixava artigos sobre dicas de entrevista na bancada da cozinha. Garantia que havia um bom café pela manhã. Um dia, cheguei em casa e encontrei minha única camisa social decente limpa e passada, pendurada na minha porta. Lavanderia, ela disse quando a agradeci. Ia mesmo. Mas eu tinha visto a nota fiscal na bancada da cozinha. Ela tinha feito uma viagem especial. Essas pequenas gentilezas começaram a se acumular. O jeito que ela guardava as sobras para mim quando eu trabalhava até tarde. Como ela diminuía o volume da TV quando eu estava em uma ligação na sala de estar. O fato de que meu tipo favorito de iogurte simplesmente começou a aparecer na geladeira. Mark nunca parecia notar. Ele estava ocupado com o trabalho, o golfe, o celular. Quando estava em casa, fazia conversas educadas sobre minha busca de emprego, mas a atenção dele estava sempre em outro lugar. Josh ligava a cada poucos dias para saber como eu estava. Como é que a mãe está te tratando? Ele perguntava. E eu dizia: ótimo, muito bom. O que era verdade? Mas não era toda a verdade. Toda a verdade era que eu estava começando a ansiar por aqueles momentos em que éramos apenas eu e Laura naquela casa grande e silenciosa. Quando ela perguntava como tinha sido meu dia e realmente ouvia a resposta. Quando ela ficava ao meu lado na bancada da cozinha, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dela. Aquele cheiro cítrico que parecia segui-la por toda parte. Toda a verdade era que eu estava começando a ter uma queda pela mãe casada do meu melhor amigo, e eu tinha quase certeza de que ela sabia disso. Os encontros noturnos começaram cerca de uma semana depois da minha chegada, inocentes no início. Eu descia para beber água por volta da meia-noite e a encontrava na cozinha, vinho na mão, lendo algo no celular. Sem sono? Ela perguntava. Mais ou menos. Ela servia mais um pouco de vinho para si mesma. Nunca me oferecia. Nós dois sabíamos que isso cruzaria uma linha. Mas ela ficava e conversava enquanto eu pegava minha água. Tópicos seguros. Como eu estava me ajustando à casa. Se eu sentia falta do meu antigo lugar. O que eu achava do bairro. Mas por baixo da conversa segura, havia algo mais. O jeito que ela se apoiava na bancada, relaxada de um jeito que nunca aparecia durante o dia. Como a voz dela ficava mais suave depois das 9 da noite. O fato de que ela tinha trocado as roupas do dia por calças de yoga e um suéter grande que vivia escorregando de um ombro. Sabe, ela disse uma noite, eu nunca pensei que gostaria de ter outra pessoa na casa. O Mark viaja às vezes, fica tão quieto. O Josh nunca mencionou isso. O Josh não sabe. Eu não reclamo. Ela girou o vinho no copo. Gelo tilintou suavemente. Você pensa muito no futuro? Ela perguntou. Onde você estará em 5 anos? Tentando descobrir. Eu costumava ter tudo planejado, ela disse. Faculdade, casamento, filhos, a casa perfeita. Cheque, 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 cheque. Ela deu um pequeno gole. E depois,
Você tem 45 anos e realizou tudo o que deveria realizar, mas ainda sente que está esperando sua vida real começar. Eu não sabia o que dizer a isso, então apenas ouvi. Desculpa, ela disse pousando o copo. Vinho me deixa filosófica. Tudo bem, eu gosto de ouvir o que você pensa. Ela me olhou então, realmente me olhou, e por um segundo, a distância cuidadosa que ela mantinha durante o dia desapareceu completamente. Você é um bom ouvinte, Daniel. O jeito que ela disse meu nome, suave e cuidadoso, fez algo se revirar no meu peito. Eu deveria ir para a cama, ela disse. É, eu também. Mas nenhum de nós se moveu por mais 30 segundos. Apenas ficamos ali na cozinha pouco iluminada com a geladeira zumbindo e o relógio de parede tic-tac. Finalmente, ela lavou o copo de vinho e subiu as escadas. Esperei até ouvir a porta do quarto dela fechar antes de segui-la. Mas, ao passar pelo banheiro, notei algo. A maçaneta estava girada totalmente para a escana à esquerda, posição de trancado. Alguém tinha consertado a maçaneta. Na manhã seguinte, Mark já havia saído quando desci. Laura estava na ilha da cozinha, vestida para outra reunião beneficente, lendo algo no tablet dela. Dormiu bem? Ela perguntou. Bem, e você? Que nem um bebê, mas havia olheiras sob os olhos dela que diziam o contrário. Ela me entregou um copo térmico de café. Você tem aquela entrevista por telefone às 10, certo? Eu tinha mencionado isso há 3 dias. O fato de ela ter se lembrado enviou aquela sensação calorosa através do meu peito novamente. Obrigado. Você vai se sair muito bem. Quando ela disse isso, colocou a mão no meu antebraço. Apenas por um segundo. Apenas um pequeno toque encorajador. Mas os dedos dela estavam frios por causa do café gelado da manhã, e eu podia senti-los mesmo depois que ela se afastou. Mark chegou em casa cedo naquele dia. Ouvi o carro dele na garagem por volta das 3, depois a voz dele na cozinha. Onde está o Daniel? Ele perguntou. Entrevista de emprego, Laura disse. Por telefone. Ele está lá em cima há mais ou menos 1 hora. Como está indo? A busca por emprego? Muito bem. Ele recebeu 3 retornos esta semana. Bom, bom. Uma pausa. A dona Coleman mencionou que o viu entrando e saindo em horários estranhos. Dona Coleman, a vizinha, uma senhora de 60 e poucos anos, sempre na varanda com um livro que nunca parecia realmente ler. Horários estranhos? A voz de Laura assumiu aquele tom educado e cuidadoso. Noites tarde, manhãs cedo, apenas conversando. Eu acho. Ele está procurando emprego, Mark. Claro que a agenda dele é um pouco imprevisível. Certo, claro. Mas do corredor de cima eu podia ouvir algo no tom de Mark. Não exatamente desconfiança. Ainda não. Mas atenção. O tipo de atenção que percebe padrões. Fiz questão de descer enquanto ele ainda estava lá. Apertei a mão dele. Falei sobre a entrevista por telefone. Perguntei sobre o dia dele. Coisas normais, amigável. Mas o peguei, observando Laura e eu quando ele pensou que não estávamos olhando. O jeito que ela me entregava uma garrafa de água sem que eu pedisse. Como eu automaticamente me afastava quando ela precisava alcançar o armário atrás de mim. Pequenas coisas, coisas automáticas, o tipo de familiaridade confortável que geralmente leva mais tempo do que 10 dias para se desenvolver. Quanto tempo mais você acha? Mark perguntou. Antes de encontrar um lugar? Algumas semanas, talvez. Depende da situação do emprego. Sem pressa, Laura disse rapidamente. Sério, você é bem-vindo pelo tempo que precisar. Mark assentiu, mas o sorriso dele era diferente, mais polido, mais cuidadoso. Naquela noite, nenhuma conversa de cozinha à meia-noite. Laura estava na cama quando desci para beber água. A casa parecia diferente, como se alguém tivesse acendido as luzes e de repente todos pudéssemos ver coisas que estavam escondidas em sombras confortáveis.
Deitei na cama ouvindo as vozes do quarto deles novamente. Desta vez, consegui distinguir algumas palavras. Mark fazendo perguntas que eu não conseguia ouvir direito. As respostas de Laura, paciente, mas cansada. Depois, o silêncio. E percebi que qualquer que fosse o equilíbrio cuidadoso que Laura e eu estávamos mantendo começava a pender. A entrevista com o contato do Mark foi bem, uma empresa de serviços profissionais, posição de entrada, mas com espaço para crescer, o tipo de oportunidade que poderia mudar tudo para alguém como eu. Contei a Laura quando cheguei em casa. Ela estava no jardim, arrancando ervas daninhas com luvas de trabalho e um chapéu de aba larga que a fazia parecer saída de uma revista. Que maravilha! Ela disse, sentando-se sobre os calcanhares. Você deve estar aliviado. Eles querem que eu vá para uma entrevista final na próxima semana, presencial desta vez. Isso é uma notícia realmente ótima. Mas ela não parecia feliz. Ela parecia alguém tentando muito ser feliz. Laura, ela tirou as luvas e se levantou, tirando a terra dos joelhos. Eu provavelmente deveria mencionar. Mark acha que talvez fosse bom você começar a procurar seu próprio lugar, mesmo que você não consiga este emprego. Apenas para, sabe, ter opções. Eu fiz algo errado? Não, nossa, não. Você tem sido. Ela fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Você tem sido maravilhoso. Sério. É que este é um bairro pequeno. As pessoas notam as coisas e o Mark precisa ter cuidado com as aparências. Aparências. Os comentários da dona Coleman sobre minha agenda noturna. As perguntas cuidadosas de Mark. Eu entendo, eu disse. Entende? O jeito que ela perguntou me fez olhá-la mais de perto. Realmente olhá-la. Ela tinha tirado o chapéu e o cabelo dela caía no rosto. Havia algo vulnerável na expressão dela. Algo que não combinava com as palavras razoáveis e práticas que ela estava dizendo. Eu acho que sim. Ficamos ali em seu jardim perfeito, com o sol da tarde entrando pelas árvores, e eu senti como se estivéssemos tendo duas conversas diferentes. A conversa segura, superficial, sobre apartamentos e aparências, e outra por baixo, sobre coisas que não podíamos dizer em voz alta. Vou começar a procurar neste fim de semana, eu disse. Bom, isso, isso é provavelmente o melhor. Ela colocou as luvas de volta e se ajoelhou ao lado do canteiro de flores novamente. Conversa encerrada. Mas, ao voltar para casa, ouvia dizer meu nome suavemente. Quando me virei, ela estava me olhando com aquelas olheiras mais pronunciadas do que nunca. Se serve de alguma coisa, ela disse. Queria que as coisas fossem diferentes. Diferentes como? Eu queria perguntar, mas eu já sabia que não gostaria da resposta. Naquela noite, ouvia na cozinha novamente por volta da meia-noite. Mas quando desci, ela não estava tomando vinho e lendo no celular como antes. Ela estava apenas sentada na bancada, no escuro, com as mãos cruzadas à frente. Também não conseguiu dormir? Eu perguntei, pensando demais. Peguei minha água e sentei-me em frente a ela. A geladeira zumbia. O relógio de parede tic-tacava. Lá fora, um carro passou devagar, os faróis varrendo as janelas de cozinha. Daniel? Sim, aquela manhã no banheiro. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não deveria ter te feito aquela pergunta. Tudo bem. Não, não está. Eu te coloquei numa situação impossível. Isso não foi justo. Eu queria dizer a ela que estava tudo bem, que eu entendia. Que essas coisas acontecem. Em vez disso, me ouvi dizer: e se eu tivesse respondido? Ela me olhou então. Realmente me olhou. Na luz fraca dos postes da rua lá fora, os olhos dela pareciam mais escuros, mais tristes. Então nós dois estaríamos em um grande problema. O relógio continuava tic-tac. A geladeira continuava zumbindo.
e em algum lugar lá em cima, Mark estava dormindo na cama que dividia com a mulher sentada à minha frente no escuro. Você é um bom homem, Daniel, ela disse finalmente. Não deixe ninguém mudar isso em você. Ela se levantou e lavou o copo vazio na pia. Apagou a luz que havia deixado acesa sobre o fogão. Boa noite, ela sussurrou. Boa noite. Fiquei sentado ali no escuro por mais 20 minutos, segurando meu copo de água e pensando em perguntas impossíveis e respostas que poderiam arruinar tudo. Quando finalmente subi, notei que a porta do banheiro estava ligeiramente aberta, apenas uma fresta, como um convite ou um teste. Eu a fechei e me certifiquei de que estava bem trancada, mas parte de mim, uma parte que eu não queria reconhecer, se perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse feito isso. A proposta de emprego chegou numa quarta-feira. Bom salário, benefícios, tudo o que eu vinha esperando. O contato do Mark tinha dado certo e, de repente, eu tinha um futuro real se abrindo à minha frente como uma estrada que eu podia realmente me ver percorrendo. Eu deveria estar comemorando. Em vez disso, me vi sentado no meu carro no estacionamento da empresa, olhando para a carta de oferta e pensando no rosto da Laura quando eu dissesse que estaria me mudando. A busca por apartamento tinha sido, na melhor das hipóteses, meio desanimada. Eu tinha visitado alguns lugares, feito algumas ligações, mas nada parecia certo. Muito caro, muito longe do trabalho, muito. Alguma coisa. Eu ficava inventando desculpas para ficar apenas mais uma semana naquele quarto de hóspedes. Mas o emprego mudou tudo. Tornou a coisa real. Dirigi para casa naquela tarde com o rádio desligado, ensaiando como daria a notícia. Profissional. Grato, pronto para seguir em frente com a minha vida. Laura estava na cozinha quando entrei. Ela me olhou e soube. Você conseguiu. Consegui! Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos dela. Que maravilha, Daniel. Sério, Mark vai ficar tão feliz. Vou começar a procurar um lugar neste fim de semana, algo perto do escritório. Claro! Ela se virou para o que quer que estivesse preparando para o jantar. Frango de novo. Sempre perfeitamente temperado, perfeitamente no ponto. Quando eles querem que você comece. 2 semanas. Tempo de sobra, então. Mas as mãos dela tremiam levemente enquanto ela se movia pela cozinha, e quando pegou a taça de vinho na bancada, o gelo tilintou como pequenos sinos. Naquela noite, Mark chegou em casa com comida de um restaurante tailandês, chique no centro. Um jantar de comemoração, ele disse. Sentamos em volta da mesa de jantar deles, comendo pad thai de embalagens que provavelmente custavam mais do que eu gastava com o mercado em uma semana. Tenho orgulho de você, Mark disse, erguendo a cerveja. Você trabalhou duro para isso. Graças a você. Eu nem sei o quanto. Que é isso? Só retribua um dia. Laura ficou calada durante a maior parte do jantar. Ela fez as perguntas certas, os comentários apropriados, mas algo estava estranho. Como se estivesse interpretando o papel da anfitriã prestativa em vez de realmente ser uma. Depois que Mark subiu para retornar algumas ligações de trabalho, comecei a tirar a mesa. Laura estava na pia, raspando os pratos. Está tudo bem? Perguntei. Tudo, só estou cansada. Mas quando ela me entregou um prato para secar, os dedos dela roçaram nos meus e ficaram ali por um instante longo demais. Não foi acidente dessa vez. Foi de propósito. Laura. Eu sei, ela disse baixinho. Eu sei. Terminamos a louça em silêncio. O ritmo familiar que tínhamos desenvolvido nas últimas 3 semanas. Ela lavando, eu secando. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir aquele perfume cítrico misturado com detergente e o cheiro persistente do jantar. Perto o suficiente para que, quando ela se esticou para guardar algo, o ombro dela roçasse no meu peito.
perto o suficiente para que, quando me virei para pendurar o pano de prato, acabamos um de frente para o outro com talvez uns 15 centímetros entre nós. Nenhum de nós recuou. Isso é perigoso, ela sussurrou. Eu sei. O Mark está lá em cima. Eu sei. Mas ainda não nos movemos. Apenas ficamos ali, na cozinha perfeita dela, com a geladeira zumbindo e aquele relógio de parede marcando segundos que não poderíamos mais recuperar. O que estamos fazendo? Ela perguntou. Eu não sei. Os olhos dela desceram para a minha boca e depois voltaram. Você deveria procurar apartamentos neste fim de semana. Provavelmente. Daniel? Sim? Quando você encontrar um lugar. Vai me dizer o endereço? A pergunta me atingiu como um soco, porque, por trás dela, havia outra pergunta. Uma perigosa. Por quê? Eu não sei. Eu só quero saber onde você está. Lá em cima, uma porta se fechou. A voz de Mark desceu pelo corredor. Ele falava com alguém ao telefone sobre pedidos de material odontológico e cronogramas de entrega. O som quebrou o feitiço em que estávamos. Laura recuou, ajeitando a camisa. Eu deveria ir ajudá-lo com as ligações, ela disse. Claro, mas enquanto ela passava por mim em direção à escada, ela parou. Colocou a mão no meu peito, bem sobre o meu coração, por apenas 2 segundos, tempo suficiente para que eu sentisse o calor da palma da mão dela através da minha camisa. Boa noite, Daniel. Boa noite. Fiquei naquela cozinha por mais 10 minutos, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que o Mark ouviria lá em cima. Quando finalmente subi para o meu quarto, ouvi vozes através da parede do quarto deles. Baixas no início, depois mais animadas, não discutindo exatamente, mas conversando sobre algo sério. Peguei fragmentos através do drywall fino. Mark dizendo algo sobre prazo e apropriado. A voz de Laura, muito baixa para distinguir as palavras, mas com aquele tom cuidadoso e paciente que ela usava quando tentava muito não perder a paciência. Então, silêncio. Fiquei ali, deitado, olhando para o teto, sabendo que qualquer que fosse a conversa que eles tinham acabado de ter, era sobre mim. Na manhã seguinte, Mark já havia saído quando desci. Reunião cedo, de acordo com o bilhete que Laura havia deixado na bancada ao lado do meu café. Ela não estava em lugar nenhum, mas eu podia ouvir o chuveiro ligado lá em cima. Sentei na ilha da cozinha, tomando um café na medida certa, e tentei me convencer de que a noite anterior não tinha acontecido, que o momento junto à pia era só minha imaginação, que a maneira como ela tocou meu peito era só amigável. Mas então ouvi a porta do banheiro abrir lá em cima, passos no corredor, e algo que fez meu sangue gelar, o som daquela maçaneta teimosa sendo girada. Eu já estava na metade da escada antes que pudesse me conter, movendo-me em silêncio, como um ladrão na casa onde eu era um hóspede. A porta do banheiro estava aberta. Vapor saía para o corredor, e a voz de Laura, suave e surpresa. Ah, eu deveria ter continuado andando, deveria ter ido para o meu quarto e fingido que não tinha ouvido nada. Deveria ter feito o que qualquer pessoa razoável faria. Em vez disso, parei no topo da escada. Daniel, ela chamou. Sim? Você poderia me entregar meu roupão? Eu o esqueci na minha cama. Olhei pelo corredor. A porta do quarto dela estava aberta. O roupão de algodão branco jogado na cama desarrumada como um convite para cruzar todas as linhas que estávamos cuidadosamente evitando cruzar há 3 semanas. Claro, eu me ouvi dizer. Caminhei até o quarto dela. Peguei o roupão. Ele cheirava a ela. Aquele perfume cítrico misturado com algo mais suave, mais íntimo. Quando me virei, ela estava parada na porta do banheiro, envolta em uma daquelas toalhas brancas grossas, o cabelo escuro e molhado em volta dos ombros. Obrigada, ela disse pegando o roupão,
Mas em vez de fechar a porta, ela apenas ficou ali, olhando para mim do jeito que ela tinha olhado naquela primeira manhã quando perguntou sobre mulheres mais velhas. Laura, eu continuo pensando no que você disse, no que teria acontecido se você tivesse respondido à minha pergunta. A toalha estava bem presa ao redor dela, mas eu podia ver gotículas de água na clavícula dela, a curva do pescoço onde o cabelo havia sido puxado para trás. Nós não podemos, eu disse. Eu sei, o Mark, eu sei, mas ela se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da pele dela, aquecida pelo banho. Uma resposta, ela disse, só isso, apenas para que eu saiba. Laura, não me pergunte isso. Você gosta de mulheres mais velhas, Daniel? A mesma pergunta, mas desta vez no corredor entre nossos quartos, com o marido dela no trabalho e ninguém mais em casa. Desta vez, quando minha resposta poderia mudar tudo. Sim, eu sussurrei. Ela fechou os olhos como se estivesse sentindo dor. Você gosta de mim? Você sabe que sim. Diga, eu gosto de você. Gosto tanto de você que está me deixando louco. Quando ela abriu os olhos novamente, havia lágrimas neles. Nós não podemos fazer isso, ela disse. Eu sei. Você tem que encontrar um apartamento neste fim de semana. Eu sei. E quando você encontrar, teremos que fingir que este verão nunca aconteceu. Eu sei. Mas ainda estávamos ali, ainda perto demais, ainda respirando o mesmo ar quente e úmido que cheirava ao shampoo dela e ao perigo que ambos fingíamos não querer. Laura? Sim. Se as coisas fossem diferentes, elas não são. Eu sei, mas se fossem. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto, apenas as pontas dos dedos contra minha bochecha. A primeira vez que ela realmente me tocou desde aquele breve momento sobre meu coração na noite anterior. Se as coisas fossem diferentes, ela sussurrou, você estaria em muita encrenca. Inclinei-me para o toque dela, só um pouco, o suficiente para que ela soubesse que encrenca era exatamente o que eu queria. Então, nós ouvimos a porta de um carro batendo na garagem. Os olhos de Laura se arregalaram. Mark, ela sussurrou, sem ar. Ambos congelamos por um segundo, a mão dela ainda no meu rosto. Eu parado no corredor com a camiseta de ontem. Ela, com nada além de uma toalha. Vá, ela sussurrou com urgência. Vá. Recuei em direção ao meu quarto enquanto ela desaparecia no banheiro, a porta se fechando com um clique atrás dela. Ouvi a chave girar na fechadura no exato momento em que a porta da frente abria lá embaixo. Laura! A voz de Mark subiu as escadas. Esqueci minha pasta de apresentação. No banho, ela respondeu, a voz perfeitamente normal. Já desço! Entrei no meu quarto e fechei a porta em silêncio, o coração martelando tão forte que achei que fosse explodir. Aquele foi o momento em que soube que estávamos em sérios apuros, não pelo que tinha acontecido, mas pela proximidade de deixar acontecer, pelo quão fácil teria sido beijá-la naquele corredor, o quanto eu tinha desejado, o quanto ela tinha desejado que eu fizesse. Passei aquele fim de semana procurando apartamentos com o tipo de foco que deveria ter tido semanas atrás. Encontrei um apartamento de um quarto decente a uns 20 minutos do meu novo emprego. Limpo, acessível, disponível imediatamente. Assinei o contrato de aluguel naquela tarde de domingo. Quando contei a Laura e Mark no jantar, ambos pareceram aliviados. Mark começou a falar sobre me ajudar na mudança, oferecendo-se para me emprestar a caminhonete dele. Laura acenou com a cabeça, sorriu e disse todas as coisas certas sobre como era emocionante ter meu próprio lugar. Mas depois, enquanto eu arrumava minhas coisas no meu quarto, ela apareceu na porta. Precisa de ajuda? Estou bem, não tenho muita coisa. Ela entrou mesmo assim. Começou a dobrar as roupas que eu havia deixado espalhadas na cama. Os mesmos movimentos eficientes que ela usava para todo o resto, mas mais lentos.
como se estivesse tentando fazer a tarefa durar mais. Quando? Ela perguntou. Terça, depois do trabalho. É logo. Pareceu a hora certa. Trabalhamos em silêncio por um tempo. Ela dobrando, eu enfiando coisas na minha mala de viagem. O quarto já parecia diferente, menos temporário, mais como se eu estivesse apenas de passagem. Daniel? Sim, eu quero que você saiba. Estas últimas semanas, ela parou de dobrar e sentou na beirada da cama. Elas foram as melhores que tive em muito tempo. Laura, não estou tentando dificultar as coisas. Eu só precisava que você soubesse disso. O que você trouxe para esta casa? Como você me fez sentir como eu mesma novamente? Sentei ao lado dela, não muito perto, mas perto o suficiente para que eu pudesse ver a tristeza nos olhos dela. Você também me fez sentir como eu mesmo, eu disse, como a pessoa que eu poderia me tornar em vez da pessoa que eu tenho sido. Esse emprego vai ser bom para você. Sim, acho que sim. E o apartamento? É legal. Você ia gostar. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las, a implicação pairando entre nós como fumaça. Eu ia? Ela perguntou baixinho. Laura, não. Eu sei, me desculpe. Ela voltou a dobrar as roupas, mas as mãos dela tremiam de novo. Eu provavelmente deveria ficar longe do seu bairro, eu disse. Provavelmente. E você provavelmente deveria apagar meu número. Provavelmente. Mas nós dois sabíamos que ela não o faria. Assim como eu sabia que passaria pela rua deles às vezes, mesmo sabendo que não deveria. Assim como eu sabia que manteria o número dela salvo sob L no meu telefone, mesmo sabendo que nunca o usaria. Isso é o certo, ela disse. Eu sei. O mais inteligente. Eu sei. Então, por que parece tão errado? Eu não tinha uma resposta para isso. Talvez porque o certo e o que parece certo nem sempre são a mesma coisa. Talvez porque fazer o que você deveria fazer às vezes significa ignorar o que você realmente quer. Ou talvez porque algumas conexões são fortes demais para serem rompidas de forma limpa. Não importa o quão lógico seja rompê-las. A terça-feira chegou rápido demais. Carreguei meu carro pela manhã, antes do trabalho, tudo o que eu possuía cabendo facilmente no banco de trás e no porta-malas. Mark estava no escritório, Josh no emprego dele no centro. Apenas eu e Laura na entrada da garagem, fingindo que era uma despedida normal. Dirija com cuidado, ela disse. Vou sim. E ligue se precisar de algo. Coisas da mudança, recomendações de lojas no bairro. Tá bom, mas nós dois sabíamos que eu não ligaria. Não podia ligar. Ela me entregou uma sacola com sanduíches e frutas. Almoço para 3 pessoas. Comida para a viagem. Ela disse com um sorriso que não funcionou muito bem. Obrigado. Entrei no carro e liguei o motor. Abaixei a janela para me despedir direito. Laura se inclinou, o rosto nivelado ao meu. Cuide-se, Daniel. Você também. Por um segundo, pensei que ela fosse dizer algo mais, algo importante, mas então a senhora Coleman apareceu na varanda dela, do outro lado da rua, regando plantas que provavelmente não precisavam ser regadas. Até mais. Laura disse em vez disso, se endireitando. Até. Saí de marcha ré da entrada da garagem lentamente, observando-a no meu retrovisor. Ela ficou ali até eu virar a esquina, uma mão levantada em um pequeno aceno. Não olhei para trás depois disso. O apartamento era exatamente o que eu esperava. Limpo, silencioso, vazio. Desfiz minhas poucas malas, arrumei minha cama, coloquei os sanduíches da Laura na geladeira. Tentei me convencer de que era assim que parecia crescer, assumir responsabilidades, fazer as escolhas certas. Mas naquela noite, deitado na minha nova cama, no meu novo lugar,
Tudo em que eu conseguia pensar era no som daquele relógio de parede ticando na cozinha deles, o zumbido da geladeira deles à meia-noite, o jeito que Laura aparecia na luz fraca dos postes da rua lá fora. 3 semanas se passaram. Eu me adaptei ao meu novo emprego, à minha nova rotina. Trabalho, casa, dormir, repetir, sem conversas noturnas, sem café perfeitamente coado esperando quando eu acordava, sem perfume cítrico pairando nos corredores. Eu estava melhorando, seguindo em frente. Então, recebi a mensagem. Número desconhecido. Enviada às 23h47 de uma quinta-feira. Espero que você esteja bem. Só isso. Sem nome, sem explicação. Mas eu sabia. Olhei para aquela mensagem por 20 minutos, digitei e apaguei uma dezena de respostas diferentes. Respostas longas explicando como eu estava, curtas perguntando como ela estava, irritadas perguntando por que ela estava me mandando mensagem quando tínhamos concordado em não fazer isso. Finalmente, enviei de volta 2 palavras. Você também. 3 pontos apareceram imediatamente, como se ela estivesse esperando, mas então eles desapareceram. Nenhuma mensagem de acompanhamento, nenhuma explicação, apenas silêncio. Deixei o telefone virado para baixo na minha mesa de cabeceira e fiquei ali, ouvindo os canos do prédio sibilar e gemer, sons que me lembravam de água distante de chuveiro, de vapor subindo entre nós na porta do banheiro. Nunca respondi àquela mensagem, e ela nunca enviou outra. Mas eu aguardei. Ainda a tenho, na verdade. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, leio de novo. Espero que você esteja bem. Só isso. Palavras tão simples, mas carregadas de tudo o que não podíamos dizer. 2 meses depois, Josh ligou. E aí, quer vir jantar na casa dos meus pais neste fim de semana? Nada demais. Só uns velhos amigos se encontrando. Quase disse não. Deveria ter dito não. Claro, eu me ouvi dizer em vez disso. Legal, sábado às 7. A mãe vai fazer aquele prato de frango que você gosta. Claro que sim. O sábado chegou cinzento e com garoa fina. Fiquei parado no fim da entrada da garagem deles exatamente às 7, olhando para aquela casa grande e branca iluminada por dentro. Pela janela da cozinha, eu podia ver pessoas se movendo, rindo, sons normais de um jantar de fim de semana. Quase me virei e fui embora. Mas então, a porta da frente abriu e Josh apareceu, acenando para que eu subisse a calçada. Aí está ele, a história de sucesso corporativo. Lá dentro, tudo parecia exatamente igual. Os mesmos móveis, o mesmo cheiro de roupa limpa e flores frescas, o mesmo relógio de parede ticando na cozinha. Mark me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Perguntou sobre meu emprego, meu apartamento, como eu estava me adaptando. Nenhuma estranheza, nenhum significado oculto, apenas um interesse amigável em como eu estava. E então eu a vi, Laura, parada junto ao fogão, mexendo algo que cheirava incrivelmente bem, cabelo preso naquele rabo de cavalo casual que eu me lembrava. Um vestido preto simples que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal, mas parecia sem esforço nela. Ela se virou quando Josh disse meu nome, e por apenas um segundo nossos olhos se encontraram através daquela cozinha familiar. Daniel, ela disse, vindo em minha direção com um sorriso que parecia genuíno e cuidadosamente controlado. Que bom te ver. O abraço foi breve, apropriado, o tipo de abraço que você daria ao amigo do seu filho que costumava ficar no seu quarto de hóspedes. Mas peguei um leve rastro daquele perfume cítrico. Senti o calor dos braços dela ao redor de mim por exatos 3 segundos. Você parece bem, ela disse, se afastando. Obrigado. Você também. E ela parecia mesmo. Mais saudável de alguma forma. Menos cansada do que eu me lembrava. Como se qualquer peso que ela tivesse carregado naquele verão tivesse finalmente aliviado.
O jantar foi agradável, confortável. Coloquei o papo em dia com velhos amigos, contei histórias sobre meu novo emprego, ri das piadas terríveis do Josh. Coisas normais, mas eu estava hiperconsciente da Laura o tempo todo. O jeito que ela se movia pela cozinha, reabastecendo copos e trazendo mais comida. Como ela ria de algo que Mark disse e tocava o ombro dele do jeito que as esposas fazem. O fato de que ela parecia estabelecida, contente de um jeito que ela não estava quando eu morava lá. Talvez a minha partida tivesse sido boa para ela também. Depois do jantar, as pessoas começaram a ir para a sala. Eu fiquei para ajudar a limpar, velhos hábitos tomando conta. Você não precisa fazer isso, Laura disse, mas não me impediu de recolher os pratos. Voltamos ao nosso velho ritmo. Ela na pia, eu secando a louça. Mas diferente agora, mais cuidadosos, mais conscientes do espaço entre nós. Como está o apartamento? Ela perguntou. Bom, silencioso. E o trabalho? Muito bom. O amigo do Mark tem sido ótimo, me ensinando bastante. Que bom. A cozinha estava esvaziando enquanto as pessoas se mudavam para a sala. Logo seríamos apenas nós dois, e eu não tinha certeza se era uma boa ideia. Eu provavelmente deveria ir embora logo, eu disse. Claro, você tem que dirigir. Mas nenhum de nós fez menção de ir para a sala onde estavam todos os outros. Laura? Sim? Você está feliz? A pergunta nos surpreendeu a ambos. Ela pousou o prato que estava lavando e se virou para me olhar. Essa é uma pergunta complicada. É? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, eu podia ouvir Mark rindo de algo na TV, a geladeira zumbindo sua melodia familiar. Estou satisfeita, ela disse finalmente. O que é mais do que eu estava neste verão? Bom, isso é. Isso é bom. E você, está feliz? Pensei no meu apartamento silencioso, meu emprego estruturado, a vida simples e descomplicada que eu estava construindo. Estou trabalhando nisso. Ela sorriu com isso. Um sorriso de verdade desta vez, não aquele cauteloso de antes. Isso é honesto. Eu tento ser. Eu me lembro disso em você. A sala explodiu em risadas novamente. Alguém provavelmente tinha encontrado fotos antigas de faculdade do Mark, ou começado a contar histórias dos anos de adolescência do Josh. Eu deveria voltar, Laura disse. Sim, eu também. Mas ficamos ali por mais um instante, apenas nos olhando naquela cozinha onde tínhamos compartilhado tantas conversas noturnas. Daniel? Sim. Obrigada por ter partido quando partiu. Eu sei que não foi fácil, mas foi a coisa certa a fazer. Sim, foi. Eu a acompanhei até a sala, me despedi de todos os outros. Fiz planos para sair com o Josh no fim de semana seguinte. Coisas normais entre amigos. Laura me acompanhou até a porta. Outro velho hábito. Saímos para a varanda e a luz com sensor de movimento acendeu automaticamente. Dirija com cuidado, ela disse. Vou sim. Por um segundo, ficamos ali parados sob a luz clara da varanda, olhando um para o outro. Duas pessoas que quase cometeram um erro terrível e, de alguma forma, conseguiram não fazê-lo. Cuide-se, ela disse. Você também. Desci a entrada da garagem lentamente, pegando minhas chaves do bolso. Na calçada, virei-me para trás. Laura ainda estava parada na varanda, os braços cruzados contra o friozinho da noite. Ela levantou uma das mãos em um pequeno aceno. Eu acenei de volta. Então, entrei no meu carro e parti, observando no meu retrovisor enquanto a luz com sensor de movimento se apagava atrás de mim. Isso foi há 6 meses. Eu ainda moro no mesmo apartamento, ainda trabalho no mesmo emprego. Ainda passo pelo bairro deles às vezes, embora não com tanta frequência como antes. Josh e eu nos encontramos a cada algumas semanas. Coisas normais de amizade. Ele nunca menciona aquele verão, e eu nunca pergunto sobre Laura. Pelo que ele sabe, nada aconteceu.
A mãe dele foi legal com o amigo dele que estava sem grana e precisava de um lugar para ficar. E então eu me mudei quando me reergui. O que é verdade? Só não é a verdade completa. Mark me enviou um cartão de Natal este ano, algo profissional com a foto da família deles e um bilhete desejando que minha carreira estivesse indo bem. A letra da Laura estava na parte de dentro. Espero que esteja encontrando o que procura. L. Eu guardo aquele cartão na minha geladeira. Não sei por quê. Às vezes, quando estou no banho com a porta trancada por hábito, ouço passos no corredor lá fora. Vizinhos do prédio indo e vindo. Sons normais de apartamento. Mas por apenas um segundo, meu coração ainda acelera e me lembro de uma mulher de roupão branco de algodão me fazendo uma pergunta perigosa num banheiro cheio de vapor. Você gosta de mulheres mais velhas? Ainda não sei o que teria acontecido se eu tivesse respondido diferente a ela, naquele chuveiro. Mas algumas perguntas são mais seguras ecoando na sua cabeça do que sendo pronunciadas em voz alta novamente.